Estamos a discutir mandado de junção. E falamos no bloco passado sobre definição. Aproveitamos o ensejo também para falarmos sobre inconstitucionalidade por omissão, omissão inconstitucional, e os meios disponibilizados no Brasil para solucionar esse tipo de vício. Passo agora para o ponto 2, ligado à natureza jurídica do mandado de junção. Devo dizer que essa ação, como as demais ações constitucionais, possui natureza jurídica dúplice. Digam isso. O que eu digo agora vale para habeas corpus, mandado de segurança, mandado de junção, habeas data, ação popular e até ação civil pública. Natureza jurídica dúplice, a duplicidade em relação a esse tema, natureza jurídica. Por um motivo simples, aceita o tema dúplice análise, natureza jurídica sobre o ângulo do direito constitucional, natureza jurídica sobre o ângulo do direito processual. Portanto, pode-se falar em natureza constitucional e natureza processual, porque aqui se leva em consideração se eu estou diante de direito fundamental, de uma garantia constitucional, de um remédio constitucional, ou se essa ação é uma ação penal ou uma ação civil, e se for penal, condenatória ou não. Por isso é importante fazermos a separação. Natureza constitucional, natureza processual. Natureza sobre o ângulo do direito constitucional, natureza sobre o ângulo do direito processual. Vejam esse slide que explica essa questão. Natureza constitucional, natureza processual. Natureza constitucional, qual seria? Seria um remédio constitucional. Não é um direito fundamental, não é uma garantia constitucional. É um remédio constitucional. Logo em seguida eu vou falar sobre a distinção que existe entre esses conceitos, mas desde já é importante definirmos isso. Não estou diante de um direito fundamental, não estou diante de uma garantia constitucional. Estou sim diante de um remédio constitucional. Então, natureza constitucional é a de remédio constitucional. Natureza processual é a de ação civil ou de ação não penal. Aliás, devo lembrar que todos os remédios constitucionais são ações cíveis ou ações não penais. Algumas são individuais, outras são coletivas, mas são todas ações cíveis, salvo habeas corpus, que é uma ação penal não condenatória. Salvo habeas corpus, que é uma ação penal prevista pela Constituição, os demais remédios constitucionais são todos ações cíveis. Por exemplo, habeas data, mandado de junção, mandado de segurança, ação popular, ação civil pública. Algumas ações são eminentemente individuais, como mandado de segurança costuma ser individual, outras ações são coletivas, não só mandado de segurança, como ação popular, ação civil pública, são também ações coletivas. Depois até vamos verificar se há no Brasil mandado de junção coletivo. Já posso garantir que sim, mas na verdade trata-se de uma ação civil ou de uma ação não penal, colocando a salvo só habeas corpus, que é uma ação penal não condenatória. Então, desde já eu fixo essa premissa. Natureza jurídica é dúplice. Natureza constitucional, natureza processual. Vista a questão sobre o ângulo do direito constitucional, nós temos um remédio constitucional. Vista a questão sobre o ângulo do direito processual, nós temos uma ação civil ou uma ação não penal. Dito isso, então, quero trazer 3 considerações. Uma sobre natureza constitucional, outra sobre natureza processual e uma conjunto em relação às duas, a natureza constitucional e a natureza processual. Em relação à natureza constitucional, parece clara qual deva ser a questão que eu proponho agora, que é a seguinte: eu fiz questão de dizer que não seria um direito fundamental, nem seria uma garantia constitucional, mas seria um remédio constitucional. E fiz questão também de dizer que depois eu verificaria com vocês essa distinção. Chegou a hora de nós verificarmos que distinção é essa. Tem que ser feita agora uma separação clara que existe entre direito, garantia e remédio. Há um ponto muito nítido de contato, que aproxima os conceitos, mas há um ponto muito nítido também de separação, que afasta os conceitos. Qual é o ponto de convergência? O que aproxima os conceitos é a ideia de proteção. Proteção é o valor subjacente no direito, na garantia e no remédio. Se é certo que a proteção aproxima, é o tempo que afasta. O ponto de separação é o tempo, porque o tempo de consubstanciação do direito, da garantia e do remédio é completamente diferente. Quero para isso usar um gráfico que explica melhor essa distinção, que é a de tempo de consagração do direito, da garantia e do remédio. Para dizer o seguinte: em primeiro lugar, se afirma um direito. Então, do ponto de vista gráfico que nós temos, é isso aqui. Primeiro, a afirmação de um certo direito. Esse círculo indica justamente o direito. Veja o cuidado que eu usei com o termo. Eu disse afirmar, não disse declarar, nem disse constituir, para não entrar em uma questão filosófica agora. Até porque, para os justnaturalistas, o direito declara aquilo que já existe antes dele. Para o justpositivista, ele constitui algo a partir dele. Para não entrar numa questão que é filosófica hoje, eu uso um termo genérico, afirma. A ordem jurídica afirma que o direito existe. Isso vale para constituir ou vale para declarar. Depende da posição filosófica que tome, justnaturalista ou justpositivista. Só que, no entanto, a ordem jurídica tem a certeza de que o mero fato de se afirmar um direito não será suficiente para que ele venha a ser respeitado.
Então, num outro momento, para assegurar esse direito, vai tornar disponível uma garantia condicional. Do seu ponto de vista gráfico, eu tenho isso aqui. Esse quadrado agora indica justamente a garantia condicional. Vai disponibilizar a garantia, visando assegurar esse direito fundamental. Mas também a ordem jurídica tem conhecimento de que o mero fato de tornar a garantia disponível também não será suficiente para que ela venha a ser efetivada. Num terceiro momento, visando tornar a garantia efetiva, prescreverá um certo remédio condicional. Então, prescreverá que se houver a ruptura dessa garantia, se for quebrada, cabe um certo remédio previsto pela Constituição. Há então uma frase que serve aqui como verdade absoluta, que diz o seguinte: a todo direito corresponde uma garantia que o assegura, e a toda garantia corresponde um remédio que a torna eficaz. Vejam, a todo direito corresponde uma garantia que o assegura, e a toda garantia corresponde um remédio que a torna eficaz. Então, eu quero dizer o seguinte: a todo direito corresponde uma garantia que o assegura. Então, primeiro, a afirmação de um direito, e depois, visando assegurar o direito, a disponibilização de uma garantia. E a toda garantia corresponde um remédio que a torna eficaz. É porque, no final, no último momento, há a prescrição de um remédio para efetivar aquela garantia condicional. Então, a ideia seria a seguinte: primeiro, a afirmação de um direito. Depois, para que ele seja assegurado, a disponibilização de uma garantia. E, por fim, para que ela se torne eficaz, a prescrição de um remédio. E conforme eu tinha colocado, remédios prescritos pela Constituição, para os autores mais tradicionais são 5, para os mais novos são 6. Quais são esses remédios constitucionais, então? Seguindo a ordem que a Constituição trata, primeiro, habeas corpus. Depois, mandado de segurança. O remédio que aqui se trata, mandado de injunção. Habeas data e ação popular. A previsão desse remédio se encontra na Constituição, no artigo 5º, entre os incisos 68 a 73. E, por fim, a meu sentir, seria o 6º remédio constitucional, mesmo fora do artigo 5º da Constituição, ação civil pública, previsto no texto constitucional, no artigo 129, inciso 3º. Quando a Constituição prevê funções do Ministério Público, diz que uma das suas funções é a instauração de inquérito civil público e promoção, se for o caso, de uma ação civil pública. Para que fique clara, então, essa distinção que existe entre direito, garantia e remédio, que, repito, se aproximam pela proteção e se afastam pelo tempo, quero dar 2 exemplos aqui bem diferentes, para que fique clara essa separação. Quero dar um exemplo de direito penal, um exemplo de direito civil bem claros, para que nós possamos nitidamente separar o que é direito, o que é garantia e o que é remédio. Em primeiro lugar, direito penal. Direito fundamental, direito de ir, verificar, ou liberdade de locomoção, ou liberdade ambulatorial. É um direito individual, portanto, um direito fundamental. Para que ele fosse assegurado, a Constituição tornou disponíveis algumas garantias constitucionais, dentre as quais a formalidade da prisão provisória. Prisão provisória é a prisão anterior ao trânsito julgado, da sentença ou do acórdão penal condenatório. Prevê a Constituição que prisão provisória só pode ser feita em 3 situações, que são formalidades dela: decisão fundamentada de juiz competente, flagrante delito ou punição disciplinar militar. Formalidade da prisão provisória são garantias constitucionais atribuídas ao direito de verificar. Se porventura as formalidades não forem respeitadas e houver prisão provisória fora das hipóteses previstas pela Constituição, ou porque o juiz não era competente, ou porque não havia flagrante, ou porque não havia punição militar disciplinar, cabe habeas corpus. É o remédio previsto pela Constituição que envolva o direito de ir verificar quando a garantia correspondente não for suficiente. Claramente, aqui no campo penal, nós demos um exemplo de direito fundamental, liberdade de ir verificar, ou liberdade de locomoção, ou liberdade ambulatorial, de uma garantia constitucional, formalidade da prisão provisória, e de um remédio constitucional, habeas data. Se nós formos para o campo civil, há exemplos também disso. Por exemplo, direito fundamental, propriedade. No capitalismo, assegura-se a propriedade dos meios de produção e consumo. Propriedade é outro direito individual, portanto, também um direito fundamental. Para que fosse assegurado o direito, a Constituição também tornou disponíveis algumas garantias, dentre as quais a condição imposta para desapropriação consistente em interesse público. Tanto é que a Constituição só viabiliza a desapropriação se houver necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, que são impostos previstos pela Constituição de interesse público. Se porventura um bem vier a ser desapropriado sem que haja interesse público, cabe mandado de segurança.
o direito é líquido e certo, existe um ato coator que o causa ameaça ou lesão, e não há tutela através de habeas corpus. O caso cabível é de mandado de segurança. De novo, nós temos claramente aqui a separação entre direito fundamental, propriedade, garantia condicional, a condição imposta para desapropriação consistente em interesse público, e remédio condicional, mandado de segurança. E, sinceramente, poderíamos passar o dia inteiro dando exemplos de direitos, garantias e remédios. Fato é que natureza jurídica, sob o ponto de vista condicional, é a de remédio condicional, em que mandado de junção não é garantia, nem é direito fundamental. Também é fato que a proteção aproxima os conceitos, mas que o tempo separa os conceitos, porque o remédio é consubstanciado no último instante, quando então se defere ao direito fundamental, caso a garantia não venha a ser suficiente, proteção processual. Então, uma questão é natureza condicional, remédio condicional, e a separação nítida que existe entre direito, garantia e remédio. Sobre o outro ângulo, eu disse aqui que natureza processual, sob o ponto de vista do direito processual, é a de ação civil. Não é uma ação penal, mas sim uma ação civil, ou ação não penal. Isso já basta uma questão óbvia, a distinção que deve ser feita entre mandado de junção e ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Eu toquei já nisso quando fiz a separação entre inconstitucionalidade omissiva e lacuna. Disse que as ações previstas pela Constituição para saneamento de eventual omissão inconstitucional são tanto mandado de junção, como também ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E também disse que em outro momento oportuno eu iria fazer a separação entre as duas ações. Chegou de novo a hora de nós falarmos acerca disso. Quais são as diferenças que existem entre mandado de junção e ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a partir do ponto de contato entre elas, que é solucionar uma situação de inconstitucionalidade por omissão? Posso falar que são mais de 20, mas destacaria aqui as 6 principais. E as 6 principais são essas: natureza, legitimidade, competência, objeto, eficácia e decisão. Vamos então passar em revista esses critérios para que nós possamos fazer essa distinção. Primeira diferença, natureza, que decorre até do cotejo das normas da Constituição sobre uma ação e sobre outra ação. Mandado de junção, a Constituição prevê, conforme eu já destaquei, no artigo 5º, inciso 71. Por sua vez, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a Constituição prevê, no artigo 103, parágrafo 2º, prevendo somente que, se numa ação direta o STF reconhecer uma omissão inconstitucional, dará ciência e poder competente sobre a falta de uma norma, que a doutrina chama de Constituição imora, e, se for caso de função administrativa, fixará prazo de 30 dias para que a norma venha a ser produzida. Então, somente é dito isso. Daqui, então, posso extrair que é uma importante diferença, aliás, a mais importante diferença que existe entre uma ação e outra, que tem a ver com natureza. Porque mandado de junção é um remédio condicional. Conforme eu já coloquei, é remédio condicional associado, nesse campo, ao habeas corpus, ao mandado de segurança, ao mandado de junção, que é a própria ação, ao habeas data, a ação popular e a ação civil pública. Ora, se nós temos aqui, na verdade, um remédio condicional, o que se tem aqui é um processo subjetivo. Ou seja, há partes envolvidas, o que se pretende é resolver um litígio entre elas. É aquilo que Hans Kelsen chama de processo subjetivo, processo entre partes, demandante e demandado. Pretende-se com isso tutelar o direito que alguém venha a possuir. E a prestação jurisdicional em sentido positivo ou negativo. Mas aqui nós temos um remédio condicional, similar ao habeas corpus, ao mandado de segurança, ao habeas data, à ação popular e à ação civil pública, que então instaura processo subjetivo, processo entre partes, impetrante e impetrado. Diria Norberto Bobbio, inclusive, que aqui a jurisdição condicional das liberdades, jurisdição que envolve liberdade condicional, liberdade pública. Então, processo objetivo fruto de uma jurisdição condicional das liberdades, na expressão de Norberto Bobbio. Ao contrário, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão não é um remédio condicional, e sim uma ação direta de controle de constitucionalidade. O senhor sabe que no Brasil nós temos um controle, na verdade, dual ou paralelo. Nós conjugamos duas formas de controle: o controle abstrato, de matriz austríaca, o controle concreto, de matriz americana, e na situação do controle abstrato, ou principal, ou, na verdade, em tese, nós temos ações diretas várias. Uma delas, justamente, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. No Brasil, ações diretas são 5. Existe a ação direta de inconstitucionalidade, existe a ação declaratória de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é essa ação que eu agora abordo. Há também a ação direta de inconstitucionalidade interventiva e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Veja, nós temos aqui uma ação direta de controle de constitucionalidade. Se isso é verdade, de fato nós não temos agora um processo subjetivo, nós temos então um processo objetivo.
processo teórico, no qual a pretensão é aferir, em tese, se uma norma é condicional ou não é condicional, sem que nós possuamos aqui requerente e requerido. Há alguém que postula uma ação contra ou em favor de uma norma, sem que alguém ocupe o polo passivo da relação jurídica processual. Digo aqui contra em favor porque pode ser uma ação de constitucionalidade ou uma ação de inconstitucionalidade. Se for de inconstitucionalidade, contra. Se for de constitucionalidade, a favor. Mas é um processo completamente diferente. Na terminologia utilizada por Domingos Belaúnde, um grande autor peruano, nós não temos aqui jurisdição constitucional das liberdades. Nós temos aqui jurisdição constitucional orgânica, que organicamente efetua esse controle de constitucionalidade abstrato, principal ou concentrado pela via de ação direta. A principal diferença é essa. No mandado de junção, há um remédio condicional, associado e similar, então, a habeas corpus, mandado de segurança, habeas data, ação popular e ação civil pública. Temos aqui, então, um processo subjetivo que envolve partes, ativa e passiva, resultado da jurisdição condicional das liberdades. Ao contrário, na ação direta de inconstitucionalidade e promissão, nós temos uma ação direta de controle de constitucionalidade, o meio pelo qual se efetua o controle de constitucionalidade abstrato, principal, ou concentrado pela via de ação direta, similar, portanto, à ação direta de inconstitucionalidade, à ação declaratória de constitucionalidade, à ação direta de inconstitucionalidade interventiva e a ADPF. Nós temos aqui, então, um processo objetivo, um processo que não envolve partes, que tem como objetivo central, de modo objetivo, aferir se uma norma é condicional ou não é condicional. Portanto, aqui nasce a jurisdição condicional orgânica. Essa é a principal diferença. Dela decorrem as outras. Próxima diferença, legitimidade. A legitimidade ativa das duas ações é completamente diferente. Porque a ação direta de inconstitucionalidade e promissão tem legitimidade ativa idêntica à da ação direta de inconstitucionalidade. Me refiro, então, agora à Constituição, no artigo 103, do inciso 1º ao inciso 9º, quando ela regula legitimidade ativa para ação direta de inconstitucionalidade ou para ação direta de inconstitucionalidade genérica. Até porque lá se fala, podem propor ação de inconstitucionalidade, sem que a Constituição separe nesse ponto se esse vício decorre de ação ou de omissão. Então, legitimidade ativa para ação direta de inconstitucionalidade por omissão é idêntica à legitimidade ativa para ação direta de inconstitucionalidade por ação, que está previsto na Constituição, no artigo 103, do inciso 1º ao inciso 9º. Quando se fala em mandado de junção, a legitimidade ativa é dada a titulares de direitos subjetivos condicionais, cujo exercício esteja inviabilizado pela falta de norma regulamentadora. Já toquei, repito, isso aqui não é posição unânime. Depois vamos tocar acerca disso, se é a posição, na verdade, seguida, e é pelo STF. Em doutrina, é a posição majoritária. Mas se entende hoje, por maioria, que a legitimidade ativa é dada a qualquer titular de direito subjetivo previsto na Constituição, desde que não possa excitá-lo, porque falta norma que regulamente esse exercício. Portanto, a legitimação é muito mais ampla. E é uma diferença importante que existe entre as duas ações. Então, na ação direta de inconstitucionalidade e promissão, legitimidade ativa é idêntica à da DIN. Em relação ao mandado de junção, legitimidade ativa dada a titulares de direitos subjetivos condicionais, cujo exercício, cujo desempenho regular fica impossibilitado e inviabilizado pela falta de norma regulamentadora. Outra diferença tem a ver com competência. Porque a ação direta de inconstitucionalidade e promissão é uma ação direta de controle de constitucionalidade. Portanto, evidentemente, a competência é concentrada no Supremo Tribunal Federal. Claro, falo aqui de uma ação direta cujo parâmetro venha a ser a Constituição Federal. Até porque se o parâmetro for a Constituição Estadual e se o Estado estiver presente e prevista essa ação, posso até falar de Tribunal de Justiça. Mas, perante a Constituição Federal, nós temos concentração da competência no Supremo Tribunal Federal, que é guardião dessa Constituição, seja da inconstitucionalidade por ação, seja da inconstitucionalidade por omissão. Ao contrário, mandado de junção, nós temos competência difusa. Qualquer juiz ou tribunal pode ser competente para isso. Depende como a norma processual fixa essa competência. Depois até vou trazer as normas que a Constituição tem sobre competência, como isso é fixado pela Constituição. Mas não há concentração da competência no STF. A princípio, qualquer juiz ou tribunal pode ter competência para isso. Depende de como vier a ser fixada a norma pelo processo. Já asseguro o critério aqui, basicamente, é quem tem competência para produzir a norma que se reclama. É a partir disso que se fixa a competência. Mas é importante ficar claro, não é o STF o incompetente. Pode ser o STF, pode ser o STJ, pode ser o TJ, pode ser o TRF, pode ser um juízo até federal ou direito, que venha a ter competência para processar e julgar mandado de junção. É uma outra diferença importante que existe entre essas ações. Quarta diferença é o objeto. E, de certo modo, já foi afirmada que a distinção é essa. Quando eu falei que nós temos, de um lado, um processo subjetivo, do outro lado, um processo objetivo. Bom, se ação direta de inconstitucionalidade por omissão instaura processo objetivo, o objeto, a pretensão,
é tutela do direito objetivo, da ordem jurídica globalmente considerada, que vai ser lesado ou não pela falta de uma norma. Então, o que se protege aqui é o direito como um todo, é a proteção do direito objetivo, da ordem jurídica globalmente considerada. Ao contrário, quando se fala em mandado de junção, nós temos um processo subjetivo. Então, o objeto não é proteção do direito objetivo, mas proteção de um direito subjetivo. Que direito subjetivo é esse? Direito subjetivo condicional, cujo desempenho esteja impossibilitado pela falta de norma que regulamente aquela questão. Não é qualquer direito, mas algum direito subjetivo. Repare, isso aqui é uma decorrência natural do fato de nós termos aqui um processo subjetivo e um processo objetivo. Então, na ação direta de inconstitucionalidade de promissão, o objeto é tutela judicial do direito objetivo, do direito globalmente considerado, lesado pela falta de uma norma, ou até pela sua existência, desde que seja uma situação de inconstitucionalidade de promissão relativa. No mandado de junção, o objeto é tutela judicial de um direito subjetivo, nas condições que foram antes tratadas. Direito subjetivo, que possua assento condicional, que não tenha como titular desempenhá-la porque falte a norma que regulamente esse tema. É uma outra diferença importante que existe entre mandado de junção e ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Depois, uma quinta diferença tem a ver com eficácia, com efeito que a sentença ou acórdão produz. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão é uma ação direta de controle de constitucionalidade. Então, evidentemente, o efeito da decisão é efeito erga omnes e até vinculante. Até porque nossa Constituição dá efeito vinculante às ações diretas. Pouco importa se são ações diretas de inconstitucionalidade por ação ou omissão. Então, por ser uma ação direta, o efeito é efeito erga omnes. E até chega a ser efeito vinculante, com as consequências desse efeito vinculante. Então, viabiliza a reclamação, alcança outras normas de igual teor, mas o efeito erga omnes e vinculante. No mandado de junção, nós temos um remédio condicional. Então, evidentemente, o efeito não será erga omnes, o efeito será inter partes, entre as partes do processo, impetrante e impetrado. Sobra aqui um parênteses. Chegou a haver uma dúvida, já vou antecipar isso, é tema que depois vamos tratar melhor, se no Brasil existiria mandado de junção coletivo. Já asseguro que o STF garante essa possibilidade, desde o instante em que ele julgou o MI 20. E julgou mais recentemente dois MIs que eu já citei, MI 680 e MI 712, que eram também coletivos. Se for aceita a possibilidade, que de fato é, do mandado de junção coletivo, nasceria aqui a possibilidade excepcional, porém possível, do efeito erga omnes. Caso, evidentemente, aqui estivesse em jogo um direito difuso. Mas pode chegar a ser efeito erga omnes. Mas convenhamos, é uma situação de exceção. Porque, em regra, nós temos o remédio condicional e ele produz efeito interparte. Então, outra distinção é essa. Na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o efeito erga omnes e vinculante. No mandado de junção, em regra, o efeito é interparte. Aceita a possibilidade do mandado de junção coletivo, se porventura estiver em jogo nele um direito difuso, eu posso até viabilizar a possibilidade de produção de efeito erga omnes, que é uma situação excepcional, mas mesmo assim nunca seria vinculante, seria só o efeito erga omnes. Mas repito o que eu disse, em regra o efeito será efeito interparte. E por fim, há uma última diferença, que eu vou deixar em branco em parte, para que depois nós possamos aproximar e aprofundar mais o tema, decisão. Na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a decisão tem previsão na Constituição, nesse artigo citado. E aqui a previsão na Constituição de qual é o teor do seu acórdão. Prevê então a norma que eu aqui estou citando, 103, parágrafo 2º da Constituição Federal, a seguinte norma, 103, parágrafo 2º. É dito o seguinte, vamos a ele. É dito assim, 103, parágrafo 2º. Declarada em inconstitucionalidade por omissão, de medida para tornar efetiva a norma constitucional, é dada ciência e poder competente sobre a falta de uma norma, em se tratando de órgão administrativo, lê-se função administrativa, para fazer em 30 dias. Então, a consequência tão somente é essa. Ciência e poder competente sobre a falta de uma norma, e se for caso de função administrativa, fixa-se prazo de 30 dias para a produção dela. Tão somente isso. A consequência é muito mais política do que jurídica. Constitui mora o poder competente acerca dessa omissão incondicional, e se for caso, depende se a hipótese é essa ou não, mas se for caso de função administrativa, fixa prazo de 30 dias para resolver a questão. Tão somente isso, tucur, só isso. Isso aqui se deve a um princípio chamado princípio da liberdade de conformação legislativa, que é um subprincípio da da separação de poderes, que José Joaquim Gomes Canottieri fala muito. Princípio da liberdade de conformação legislativa, ou seja, deve haver liberdade do poder legislativo conformar as suas normas. O poder legislativo deve ter liberdade para escolher momento do que ele produz e, na verdade, conteúdo do que ele produz. A escolha do quando e do que cabe a ele. Se porventura o Poder Judiciário pudesse produzir a norma faltante, compelir o Legislativo a fazê-lo, ou fixar sanção para se o prazo fosse cumprido ser aplicada, esse princípio estaria vulnerado.
Não teria o Poder Legislativo liberdade para escolher o que produzir nem quando produzir. Seria aquilo que o Judiciário impusesse a ele e no teor que ele fosse imposto no momento que fosse decidida aquela questão. Então, respeito ao princípio da liberdade de conformação legislativa, o teor tão somente é esse. Constituição e mora do poder competente sobre a falta da norma e, se for caso de função administrativa, fixe prazo de 30 dias para que ela venha a ser produzida. Que fique bem claro, na ação direta de inconstitucionalidade e promissão não se produz norma nenhuma, não se compele ninguém a produzir norma nenhuma, nem se combina a sanção para, se o prazo for descumprida, vir a ser aplicada. Tão somente isso. Constitui-se o poder e mora sobre a falta de uma norma e, se for caso de função administrativa, fixe prazo para isso. Tão somente isso. Repito aquilo que eu disse, a consequência é muito mais política do que jurídica. Tão somente isso. Agora, no mandado de junção, uma grande dúvida sobre qual é o teor da sentença. Eu vou deixar para explicar isso melhor no ponto final do nosso estudo. Volta aqui no nosso slide para que nós possamos lembrar que eu vou tratar no final sobre o ponto 7, decisão. E aqui eu vou falar das correntes doutrinárias que existem em relação ao tema. Já asseguro, são 4. A posição não concretista, a posição concretista individual indireta, a posição concretista individual direta e a posição concretista geral. Inclusive, vou dizer qual é a posição do STF acerca disso hoje, é a terceira posição. O STF, de certo modo, efetivou mais essa ação. Já devo dizer que o mandado de junção pelo Supremo Tribunal Federal hoje é um modo até de abstrativização do controle concreto. É um caso no qual o julga um caso concreto pode dar decisão eficácia erga omnes e vinculante no mandado de junção. Vamos abordar isso depois. Mas por hora fica só a afirmação de que no mandado de junção há controvérsia sobre que tipo de decisão é essa. Nós temos 4 posições. O STF tem a sua terceira posição, que depois quero abordar qual seja. Mas deixo para falar isso melhor quando nós abordarmos o ponto 7, alusivo então à decisão. Nesse bloco, então, nós falamos que mandado de junção pode ter natureza jurídica dúplice, natureza condicional, natureza processual. Do ponto de vista condicional, é um remédio condicional, diferentemente dos direitos fundamentais e das garantias condicionais. E, na verdade, fizemos a distinção que existe entre os conceitos e afirmamos quais são os remédios condicionais. Do ponto de vista processual, é uma ação civil, ou uma ação não penal, diferentemente das demais ações que podem ser até penais, como habeas corpus. Aproveitamos o ensejo para primeiro discutir a distinção que existe entre direito, garantia e remédio, e depois, no campo da ação civil, fazer a distinção que existe entre mandado de junção e ação direta de inconstitucionalidade e promissão, já que são as duas principais medidas de saneamento de eventual omissão incondicional. Inclusive, aproveitamos para que nós pudéssemos tocar em 6 critérios distintivos entre os conceitos, que tem a ver com natureza, legitimidade, competência, objeto, eficácia e decisão. Deixo uma questão colocada agora para no próximo bloco observá-la, aprofundar o tema e passar em direção às nossas próximas temáticas, que é a seguinte. Eu citei que na verdade, o mandado de junção, como também a ação direta de inconstitucionalidade e promissão, são meios de saneamento de omissão incondicional. Mas que pode ser que haja um caso de omissão mais grave do que esse caso que aqui se aborda. Chama-se estado de coisas inconstitucional, que o STF acaba de entender num caso concreto recente, depois quero citar que caso foi esse. Quero começar o próximo bloco colocando o que é estado de coisas incondicional e por que o mandado de junção para esse caso seria insuficiente. Quero conceituar primeiro o que é isso e já asseguro uma forma nova de ativismo, chama-se também ativismo dialógico. O que quer dizer isso? Falar sobre sua origem, já antecipo, é colombiana, quais foram os casos na Colômbia acerca disso, mas especialmente falar sobre suas causas e sobre seus efeitos. Causas, quais são as condições impostas na Colômbia que o Brasil aceitou para a configuração do estado de coisa incondicional. Dos seus efeitos, quais são os efeitos no momento que se reconheça que existe estado de coisa incondicional. Repito, há uma similitude muito clara aqui, porque nas todas as situações que eu tratei, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, mandado de junção, estado de coisa incondicional, há alguma omissão. Só que agora essa omissão é dramática, é drástica, é uma situação muito mais grave do que mandado de segurança. Porque, vejam, no mandado de junção e na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, os processos judiciais estão abertos, são facultados a quem tem legitimidade, que pode, então, socorrer-se perante o Poder Judiciário para sanear aquela hipótese. No estado de coisa inconstitucional, a situação é muito mais grave, porque aqui é um bloqueio dos processos judiciais, políticos, institucionais, para resolver aquela questão. Quero começar, então, o próximo bloco com essa conceituação. O que é estado de coisa inconstitucional? De onde vem isso? Porque isso é uma situação nova de ativismo judicial. E, na verdade, quais são as causas e os efeitos disso? Dito isso, eu quero fechar com essa consideração do tema e passarmos em direção, então, aos nossos próximos temas. Quero abordar, então, a partir disso, condições, quais são as condições específicas para regular o exercício do mandado de junção. Vou, inclusive, aprofundar umas questões que eu já toquei. Depois, o objeto, qual seria o objeto dessa ação.
certo modo já foi tocado, o direito subjetivo condicional, e se ele pode ser inclusive coletivo, também já toquei acerca disso. Depois, competência, quais são as normas que a Constituição tem sobre competência, partes, a legitimidade ativa e passiva e o Ministério Público como atua aqui. Por fim, decisão. Que tipo de decisão, na verdade, é tomada aqui? Quero explicar essas posições que eu citei antes. Não concretista, concretista individual indireta, concretista individual direta, concretista geral. Próximo bloco, então, quero abordar natureza, condições e, se houver possibilidade, objeto, para que no nosso bloco final possamos falar de competência, partes e decisão. Mas também isso é tema para o nosso próximo bloco.